E aí, galerinha, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre transmissão de calor, ok? Na aula passada, a gente viu o conceito de calor, né? Nas aulas anteriores, nós vimos o conceito de calor. Vimos que o calor ele pode se transferir de um corpo para o outro, provocando, por exemplo, mudanças de temperatura, né? E, consequentemente, mudanças no estado físico da matéria, ok? Hoje nós vamos entender como ocorre essa transmissão de calor de um corpo para o outro, tá? Quais são os tipos de transmissão de calor que existe, formas de ocorrer a transferência de energia, beleza? Vamos nessa. A transmissão de calor ela ocorre, é comum ela ocorrer no nosso dia a dia, tá? Em nosso dia a dia é comum ocorrer a troca, a transmissão de calor entre corpos ou sistemas. Por exemplo, quando eu pego uma panela e coloco ali no fogo, né, em contato com a chama do fogão, vai estar ocorrendo a transferência de calor. O Sol ilumina o nosso planeta, aquece o nosso planeta, transferindo energia, calor para o nosso planeta, tá? Quando as pessoas ficam próximas, por exemplo, ali de uma fogueira, essa fogueira está transferindo energia, está transferindo calor para o ambiente, está aquecendo o ambiente. Então está ocorrendo aí a transmissão de calor, ok? Quais são as formas, né, de ocorrer essa transmissão de calor? A primeira que a gente vai ver é a condução térmica. A condução térmica é o processo de transmissão em que o calor se propaga de uma partícula para outra do meio material através do contato. Tá certo? Então, olha o detalhe importante, através do contato. Uma dica para vocês identificarem a condução térmica é que existe o contato direto entre a fonte de calor, a fonte que está transferindo energia e o corpo que está sendo aquecido, beleza? Olha só aqui o exemplo. No exemplo, nós temos uma barra metálica, onde uma das pontas dessa barra metálica está em contato com a chama, tá? Com a fonte de calor, a chama de uma vela, a boca do fogão. Então a barra de metálica está em contato direto com a chama, está ocorrendo a condução térmica. Como que vai ocorrer essa condução térmica? A energia está sendo transferida diretamente para a barra metálica e aí as partículas elas vão aumentar a sua agitação, tá? E consequentemente elas vão se chocar uma com as outras. Quando ocorre esse choque entre as partículas, ocorre a transferência de energia para essa partícula. Consequentemente, essa partícula passa a vibrar mais e se choca com uma outra partícula que está à frente. E esse choque ele vai se propagando por todo o corpo da barra metálica, tá certo? Então a condução de calor ela vai ocorrer aqui ao longo de todo o corpo da barra metálica. Como assim? Eu tenho a ponta da esquerda da barra metálica em contato com a fonte de calor, com a fonte de energia, que é a chama. Mas o calor ele vai se transferir ao longo de toda a barra metálica, né? Se uma pessoa toca do lado direito aqui, da ponta do lado direito da barra metálica, ela vai se queimar, como a gente percebe em uma panela, por exemplo, que está no fogo. Se a panela for toda de metal, não tiver aquele cabo de plástico ou de madeira, mesmo o cabo da panela não estando em contato com a chama do fogão, ela vai aquecer, né? O cabo da panela vai aquecer, vai esquentar, e se você tocar ali, você vai se queimar. Por quê? Porque está ocorrendo ao longo do corpo da panela a condução térmica. As partículas estão se movimentando, estão se chocando umas com as outras e estão transferindo calor por todo o corpo da panela. Beleza? Então a condução térmica precisa existir o contato, ela acontece em meios materiais, tá? Gases, corpos sólidos, tá? Então ela acontece em meios materiais, ok? E precisa existir o contato direto entre a panela, né? Precisa existir o contato direto entre o corpo que está sendo aquecido e a fonte de calor, a fonte de energia, beleza? Aí, para ficar melhor a compreensão, nós temos os condutores térmicos, tá? A condução térmica, ela acontece de forma mais intensa, de forma mais perceptível nos condutores térmicos. Os condutores térmicos são os materiais que possuem facilidade em transmitir calor.
certo? Então, material que tem facilidade em transmitir calor, eles são condutores térmicos. Exemplos, metais, ferro, alumínio, ouro, prata, todos os metais, no geral, eles são condutores térmicos. Mas aí também existem os isolantes térmicos, que são os materiais que possuem dificuldade em transmitir calor. Borracha, madeira, ok? Plástico, são isolantes térmicos. A condução térmica acontece no isolante térmico? Até acontece, porém, de forma menos perceptível, tá? De forma localizada. Por exemplo, se aqui na imagem não fosse uma barra metálica, fosse uma barra de madeira, por exemplo, o aquecimento iria acontecer só na extremidade que está em contato com a chama. Tá? Ele poderia acontecer ao longo de toda a barra de madeira? Pode, mas vai demorar muito e a barra de madeira ela vai entrar em combustão por completo, ok? Então, a condução térmica ela é mais evidente, ela é mais perceptível nos condutores térmicos, ok? No isolante não, beleza? Transferência de calor por convecção. Na transferência de calor por convecção, vai ocorrer a transmissão de energia através do movimento de massas fluidas, através do movimento de fluidos, devido à diferença de densidade, tá certo? Então é o processo de transmissão de energia, onde ocorre essa transferência através do movimento de massas fluidas. O fluido são os gases e os líquidos. A gente até comentou sobre isso em aulas anteriores. Fluido são substâncias que possuem facilidade em escoar. Então, líquidos e gases são fluidos, ok? E aí vai ocorrer a transferência de calor por convecção. Então, lembrando, transferência de calor por condução térmica acontece nos condutores térmicos, os metais no geral. É necessário existir um contato direto entre esse metal e a fonte de energia, tá? E aí o calor ele vai se transferir por todo o corpo do metal. Exemplo, uma barra metálica no fogo, uma panela em contato com fogo, uma colher de metal, que eu estou mexendo ali o café muito quente, ou um chocolate quente, ou mexendo a panela que está lá, água fervendo, se eu coloco ali a colher, todo o corpo da colher vai se aquecer, se o cabo dela não for um plástico ou madeira, você vai se queimar. Então são exemplos de condução térmica, tá? Precisa ter o contato direto do objeto com a fonte de calor. Já a transferência de calor por convecção só vai acontecer nos fluidos, que são gases e líquidos, tá certo? Professor, no gás e no líquido acontece a condução térmica? Acontece, mas é mais evidente, é mais intensificada a convecção, ok? A transferência de calor por convecção nos fluidos, né, que são os gases e os líquidos, beleza? Então, por exemplo, uma fogueira. A fogueira, ela aquece o ambiente que está em volta dela, sem necessariamente você estar em contato com essa fogueira. Tá? Se eu pegar aqui uma barra metálica e colocar em contato com a fogueira, vai ocorrer a condução térmica, né? Vai ocorrer a transferência de calor por condução térmica. Mas a fogueira ela também consegue aquecer o ambiente que está em volta sem existir esse contato direto. Ok? Então ela está conseguindo fazer essa transferência de calor por duas maneiras. Uma delas é a transferência de calor por convecção. A outra eu vou mostrar nos slides mais na frente, que seria a irradiação térmica. Ok? Então, o que é que pode acontecer aqui? Se eu tenho pessoas aqui em volta dessa fogueira, elas vão se aquecer através também da convecção. O ar que está em volta da fogueira vai se aquecer através da transferência de calor por convecção. Outro exemplo da transferência de calor por convecção, a água, os alimentos dentro de uma panela. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho a chama da panela que vai estar em contato com o fundo da panela, vai ocorrer a condução térmica, mas a água que está aqui em cima, né, na superfície da panela, a água que está no meio da panela, não está em contato com o fundo da panela, e mesmo assim ela se aquece. Então como é que ocorre esse aquecimento? Através da transferência de calor por convecção, através do movimento das massas de água que estão aqui dentro dessa panela. Como que isso vai acontecer? Vamos ver aqui em mais detalhe, olha só. Tenho aqui o esquema que representa uma massa de água, uma quantidade de água dentro de uma panela. Então, o fundo da panela, a base da panela está em contato com a chama do fogão,
certo? Então a base da panela que está em contato com a chama do fogão está ocorrendo a condução térmica, transferência de calor pela condução térmica. O fio de água, né, essa parte da água que está mais próximo do fundo da panela, também está ocorrendo a condução térmica. Mas aí o que é que vai acontecer? Essa água aqui de baixo, ela vai aquecer, vai esquentar, e aí as partículas dela vão se afastar mais. Quando essas partículas se afastam mais, ela fica menos densa do que a água que está em cima, que está fria. Então a água que está quente embaixo, ela fica menos densa. Então ela sobe. E a água que está em cima, fria, está mais densa, ela desce, ok? Então o quente sobe e o frio desce. Por que o quente sobe? Porque o quente está menos denso do que a água que está mais fria. O quente está menos denso do que o que está frio. Então, o mais denso frio desce e o menos denso quente sobe, ok? O quente sobe, o frio desce. O que subiu, né, o que desceu, na verdade, o que desceu, que estava frio, desceu. Só que quando ele desce, ele vai se aquecendo. Então, aqueceu, ficou quente, ficou menos denso. Sobe. O que está em cima ficou mais frio, desce. Então, o quente sobe, o frio desce. O quente sobe, o frio desce. Esse movimento de subida do quente, que é o que está menos denso, para a descida do frio, que é o que está mais denso, é chamado de corrente de convecção, ok? Então, esse movimento dentro aqui da panela, movimento da massa de água, ele continua, sobe e desce até que toda a água da panela atinja a mesma temperatura, atinja o equilíbrio térmico, ok? É esse movimento de sobe e desce que a gente chama de corrente de convecção, transferência de calor por convecção, ok? Então, quando a transferência de calor ela acontece devido a esse movimento do quente subir e o frio descer, a gente diz que está ocorrendo a transferência de calor por convecção, beleza? Aqui no esquemazinho, na animação, mostrando esse movimento, né? A chama aquecendo, transferindo energia, o quente está subindo e o frio está descendo, né? O quente subindo e o frio está descendo. Transferência de calor por convecção. A camada atmosférica, né? As massas de ar atmosférica, elas também se aquecem por correntes de convecção. A gente tem a massa de ar que está mais próxima ali da superfície, vai se aquecer, vai ficar menos denso, vai subir. As massas de ar que estão mais acima está fria, desce. E aí esse movimento de sobe e desce vai aquecendo as massas de ar que formam a nossa atmosfera. É esse movimento da camada atmosférica, das massas de ar atmosférica, que provocam os ventos, ok? Beleza, galerinha? Transferência de calor por irradiação térmica. Então, a transferência de calor por irradiação térmica é um processo de transmissão do calor em que o mesmo se transfere através de ondas eletromagnéticas. A gente vai estudar em mais detalhe nas próximas aulas as ondas eletromagnéticas, mas por enquanto, imagine luz. Tá? Um corpo que está emitindo luz, ele está emitindo uma onda eletromagnética. Tá? E outro detalhe importante, na condução térmica eu preciso de um meio material. Preciso de sólido, eu preciso de líquidos, gases, eu preciso de um ambiente onde as partículas se movimentem, se choquem uma com as outras para transferir o calor. A condução por convecção é a mesma coisa, eu preciso de um fluido, né, que pode ser os gases ou líquidos, para que ocorra os movimentos dessa massa de fluido e assim a gente tem a transferência de calor. Já na irradiação térmica, eu não preciso desse meio material para que ocorra a transmissão de energia, a transmissão de calor. As ondas eletromagnéticas, como a luz do Sol, por exemplo, elas viajam pelo espaço, pelo vazio. Então, vai ocorrer a transferência de calor por irradiação térmica, existindo um meio material, existindo um sólido, líquido ou um gás, ou não. Tá? Independente se exista um meio material para que ocorra essa transferência de calor, vai estar existindo a transferência de calor por irradiação térmica. Tá? O exemplo é o nosso Sol. O Sol ele vai emitir luz, que são ondas eletromagnéticas, e essas ondas viajam pelo espaço. O espaço, o ambiente ali fora da atmosfera terrestre, ela é um vazio, não existe nem o ar, por exemplo, não existe partícula nenhuma ali. Então,
a nível aí do ensino médio, não vai existir partícula nenhuma, né? Existem teorias, mas por enquanto ainda não comprovadas. Então, a ideia é que seja um vazio completo entre o Sol e a Terra, tá? Então, não tem o meio material para a luz viajar, mas mesmo assim essa luz está viajando e está trazendo energia que aquece o nosso planeta, beleza? Então, a transferência de calor por irradiação térmica, ela ocorre através de ondas eletromagnéticas e ela não precisa de um meio material para ocorrer. Exemplos, né, outros exemplos de fontes, transferência de calor por irradiação térmica além do Sol. A gente tem a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela brilha e ela vai emitir ondas eletromagnéticas, ela vai emitir radiação térmica, né, ou radiação infravermelho, ok? Que pode aquecer o ambiente, que pode transferir energia para um outro corpo. Uma fogueira também. Tá? A fogueira ela está brilhando, ela está emitindo luz, ela está emitindo onda eletromagnética, ela está emitindo radiação térmica ou infravermelho que vai aquecer também o ambiente ou um outro corpo, né? Transferir calor, transferir energia para um ambiente ou um outro corpo. Ok? São exemplos aí de transferência de calor por irradiação térmica. Galerinha, o efeito estufa. O efeito estufa ele ocorre devido à transferência de calor por irradiação térmica, tá? E aí o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, certo? Importante ressaltar isso, o efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta, ele precisa existir, ok? Para que exista, né, ocorra as condições de vida que nós conhecemos hoje. Tá? Para que a temperatura do nosso planeta fique agradável como nós conhecemos, o efeito estufa ele precisa existir. Então, o que é o efeito estufa e como ele acontece? Olha só, preste atenção aqui no esquema. O Sol ele vai emitir luz, vai emitir energia, né? Vai aquecer o nosso planeta por irradiação térmica, como a gente viu no slide anterior. E aí, como é que isso acontece? A luz do Sol ela vem, chega na atmosfera do nosso planeta, parte dessa luz do Sol, parte dessa energia do Sol que está chegando no nosso planeta, ela é refletida de volta. Bate na atmosfera e volta. Aqui no esquema, bateu, voltou. Isso precisa existir porque se toda a energia do Sol entrar no nosso planeta, ele vai aquecer demais. Então, parte bate na atmosfera e volta, mas outra parte vai entrar no nosso planeta, tá? Vai chegar na atmosfera e vai entrar no nosso planeta. Essa parte da energia que entrou na atmosfera, que chegou até a superfície do nosso planeta, é absorvida pelo planeta, e aí o planeta absorve e joga de volta essa energia em forma de infravermelho, tá? Em forma de radiação térmica, ok? Então o planeta absorve a energia do Sol e joga de volta essa energia em forma de radiação térmica, em forma de infravermelho. Essa radiação térmica, esse infravermelho que a Terra recebeu e jogou de volta, parte dele sai e parte dele se choca com a atmosfera e volta para o nosso planeta. Essa parte que se chocou e voltou para o nosso planeta é o efeito estufa, tá? E aí por que acontece? Porque na atmosfera existem alguns gases que vão blindar a saída dessa radiação infravermelha que o nosso planeta joga de volta, tá certo? Esses gases são chamados gases estufas, por exemplo, o CO2. O CO2 ele é um gás estufa, então a radiação infravermelho vem, é jogado pelo nosso planeta de volta, bate na atmosfera, na parte onde tem CO2 e volta para o nosso planeta. Essa radiação que está voltando para o nosso planeta permite que a temperatura do nosso planeta fique agradável à noite. Porque se não ocorrer esse efeito estufa, à noite vai baixar demais a temperatura e vai ficar muito frio no nosso planeta, tá certo? Então o efeito estufa ele precisa acontecer. Um dos gases que provoca o efeito estufa, que faz com que o efeito estufa aconteça, é o CO2, ok? Aí qual é o problema? O problema é que nós seres humanos jogamos CO2 da atmosfera de maneira artificial. Todos os combustíveis fósseis, que são os combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina, por exemplo, jogam na atmosfera CO2 de maneira artificial. Tá? Então, se eu jogo CO2 na atmosfera de forma artificial, eu estou aumentando o índice
tá? Estou aumentando a quantidade de gases estufa na atmosfera, estou aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera. Se eu aumento a quantidade de CO2 na atmosfera, essa radiação que sai, né, que é absorvida, o planeta joga, parte sai, parte fica. Essa radiação que sai não vai sair mais. Se ela não sai mais, o que é que vai acontecer? Eu vou aquecer demais o planeta. Tá? E se eu aqueço demais o planeta, eu vou ter problemas aqui. Então, o efeito estufa ele tem que existir. Ele não pode ser intensificado. E o que está acontecendo é que a gente está intensificando o planeta. Estamos intensificando o efeito estufa, jogando gases estufa de maneira artificial na atmosfera. Um desses gases é o CO2. Ok? O efeito estufa ele também acontece nos carros, né? Por isso que o interior do carro fica muito quente quando a gente estaciona o carro durante o dia em um ambiente que não tem cobertura, né? Que não está ali na sombra. O vidro dos carros funciona como a atmosfera, só que diferente da atmosfera, o vidro não permite que saia nada. Tá? Veja que a atmosfera, como eu falei, é parte da radiação que foi absorvida pelo planeta sai, né, joga ela de volta, ela sai e a outra parte fica, né, a parte que bate no CO2, nos gases estufa, volta, e a parte que não bate no gás estufa sai. Isso faz com que a temperatura fique ali mais ou menos agradável. Né? Já no carro, o vidro não permite que o infravermelho saia, que a radiação térmica saia, então o carro esquenta demais. A energia do sol entra, é absorvida ali pelo estofado do carro, pelo próprio corpo da gente, e é emitido de volta, ok? E aí, quando ele é emitido de volta, você tem o vidro que vai blindar essa radiação infravermelha, essa radiação térmica, e aí ela não sai. Por isso, o interior do carro, ele aquece demais quando a gente deixa ele parado, estacionado, sobre a iluminação do sol. Beleza, galerinha? Então, a nossa aula fica por aqui. Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!